Se você quer saber mais sobre autismo comigo, se inscreve aqui no meu canal e curte meus vídeos. Oi pessoal, sou Helena Gueiros e hoje eu tô vindo aqui para falar com vocês sobre dicas do que fazer agora nesse período, né, que as crianças e os alunos, né, vão ficar sem aula por conta do recesso que está acontecendo pela questão do coronavírus, né. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente está em um autista, eu diria com qualquer criança, né? Mas quando a gente está em um autista, a gente tem que ter mais cuidado, né? Com a questão da explicação, né? Então, tem uma coisa diferente acontecendo e às vezes eles não estão pegando toda a informação da maneira como ela está chegando e aí podem desregular por causa disso. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é explicar para eles o que está acontecendo, por que vai ficar sem aula. E aí vão ter alguns autistas que eu vou só dar uma explicação verbal, eu vou dizer o que está acontecendo e para ele tá ok. Eu vou ter um outro que eu vou precisar fazer uma história social com imagens do que está acontecendo, com imagens reais. O outro eu posso usar imagens simbólicas. Eu posso ter uma outra que eu vou poder fazer uma história simbólica, numa brincadeira com bonecos, né? E atuar sobre o que está acontecendo. Então a gente vai ter que buscar a melhor maneira de explicar para cada um desses indivíduos autistas. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, nós, né? E eu vou me colocar como mãe, porque eu tenho um filho, não podemos entrar em pânico porque eles vão estar em casa essas 2 semanas a princípio, né? A gente não sabe se isso vai se postergar, mas a princípio a gente tem 2 semanas. Então, porque eles pegam muito a nossa sintonia. Então, se a gente já está em pânico porque a gente vai ficar 2 semanas sem poder ir numa pracinha, sem poder ir num shopping, sem poder ir para a escola, né? Que é da rotina deles, eles vão também sintonizar e podem se desregular com isso. E aí, para a gente não entrar em pânico, a gente precisa pensar numa rotina. Que a gente vai para a terceira coisa que a gente tem que fazer, estruturar uma rotina de atividades por dia, né? Então, eu vou ter que ter algumas individualidades, mas algumas coisas a gente vai falar aqui que não podem faltar dentro dessa rotina. Essa rotina tanto para nós, pais, nos organizarmos, quanto para as crianças também, né? Porque muitas crianças ficam muito bem na escola porque tem uma rotina. Então, o que não pode faltar nessa rotina? Não pode faltar um momento de alguma brincadeira, atividade que envolva movimento. Aí alguém pode pensar assim, pô, Helena, eu não tenho equipamento, eu não tenho brinquedos para fazer movimento. Vamos pensar então hoje em usar coisas que a gente tem na casa. Então que seja um circuito usando os móveis da casa. Passar embaixo de uma cadeira, passar por trás do sofá, talvez fazer um zigue-zague em algum móvel que tenha na sua casa, pegar um objeto e levar para um outro cômodo. Então fazer um circuito que envolva isso dentro da rotina. Ah, não consigo fazer esse circuito, ou o meu filho não se interessa por esse circuito. Muitas pessoas autistas, né, e aí eu não vou falar só de criança, porque a gente pode ter um adolescente também, né, que também vai precisar dessa rotina que está sem aula. Eles gostam muito de mexer no armário, né, mexer no guarda-roupa. Então, será que não é um momento agora de cada dia arrumar um armário? Ou cada dia modificar a disposição dos móveis num cômodo? Claro que vão ter alguns autistas que isso não vai ser bom porque eles não lidam bem com a mudança, mas para outros vai servir. E aí eles vão ajudar, né? Então na hora de empurrar uma cômoda para um outro lugar, ele vem e te ajuda, isso também está dando movimento. Ou por exemplo, vai organizar uma gaveta, a gaveta de meias, e seu filho gosta de categorizar, organiza por cor. E aí, se nesse processo de organização por cores, ele se interessar por colocar uma meia, coloca uma meia. Você não está pensando em acabar, né, aquela atividade, você está pensando em estender cada um desses momentos para que o dia seja produtivo. Então, isso são algumas dicas de movimento. A gente também tem que pensar que nessa rotina precisa ter um momento de simbólico, um momento de uma brincadeira de atenção, de uma brincadeira mais parada. O que eu posso fazer de simbólico? Eu posso fazer uma brincadeira mesmo simbólica com boneco, carrinho, né, e esses objetos. Ou se o seu filho não se interessa por esses objetos, eu posso pensar numa leitura de livro, então tem um momento para o livro. Helena, meu filho ainda não se interessa por livro. Começa então a tirar foto
brincadeiras e das atividades que você fizer e monta com ele um livrinho com as fotos do que ele mesmo está fazendo durante esse período de recesso pelo coronavírus. Se o seu filho não tem interesse mesmo por esses livros, você pode fazer filmes, você pode filmar algumas situações, né, do dia, e nesse momento do simbólico, de uma atividade mais parada, de mais atenção, você mostra os vídeos para ele. Você pode conectar, hoje em dia é fácil você conectar o celular na televisão, conecta para ele ver, e aí você fala com ele sobre aquilo. Se ele é verbal, ele vai poder falar, se ele não é verbal, ele vai te escutar, você vai usar o mecanismo dele de se comunicar para ele poder comentar sobre esse vídeo. Então esse momento é importante. Um outro momento muito importante que tem que ter nessa rotina seriam atividades mais que envolvam tato, estímulos visuais. E aí o que eu posso fazer então de atividades que envolvam tato e estímulo visual? Eu posso partir então para uma brincadeira, tipo na hora do banho eu ter uma espuma, eu ter uma vasilha para fazer bolha, eu ter uma bola que eu possa encher com água, estourar a bola. Então isso tudo são brincadeiras, mas eu também posso pensar na minha rotina. Então assim, tentando pensar, me colocar no lugar, né, de um pai que está com seu filho dentro de casa e que também precisa fazer as coisas. Se eu começo a ajudar o meu filho a participar de todos os processos que eu preciso fazer durante o meu dia, eu também vou dar muitos estímulos sensoriais para ele. Um exemplo, você precisa lavar roupa. Ah, Helena, ele não vai conseguir me ajudar em todo o processo de lavar roupa. Mas de repente, se você der uma peça, tampar o tanque e ele ficar lavando alguma coisa, ele vai ter o sabão, ele vai ter o estímulo tátil ali. Na hora, por exemplo, que ele vai fazer alguma coisa que ele gosta de comer, se ele gosta de gelatina, que ele possa botar o pó na água, misturar, e aí depois você vai botar no fogão para cozinhar, claro, para ele não se queimar. Mas que ele possa, do jeito que ele, naquele momento, possa te ajudar ali, né, dentro desse processo. Uma outra ideia também para a gente pensar em estímulo visual, você pode esperar à noite, botar dentro da sua rotina, ou um cômodo que fique bem escuro durante o dia, seria você pegar adesivos, colar na parede, apagar tudo e ir procurar esses adesivos, né, tentar pensar nos personagens ou nas coisas que são do interesse do seu filho, né, e aí ir buscando isso pela casa, se for de noite. Então isso também seria uma atividade interessante. E uma outra coisa que não pode faltar na rotina é um momento pedagógico, né? Para a gente não se distanciar também lá do que a escola está trabalhando. Então você tem uma ideia do que a escola está trabalhando para o seu filho, tenta trazer esse momento, né? Assim, se você não conseguir estruturar, eu sei que com algumas crianças é difícil estruturar, você pode inserir dentro daquilo que você está fazendo nos outros momentos, né? Então, se você vai trabalhar para fazer alguma coisa para comer, tenta falar que é pouco, é muito. Lá na meia, lembra quando eu falei do exemplo da meia, as cores das meias, você pode contar as meias. Se, por exemplo, alguém vai sair para comprar mantimentos, de repente fazer uma lista, e se ele já está na fase de escrever, dele tentar escrever as coisas que ele quer, né, que ele quer comer, ou alguma coisa que esteja faltando para as atividades. Então isso também é muito importante. E se o seu filho dá conta de sentar para fazer uma atividade, tente trazer essas atividades de papel. Então, 4 coisas que não podem faltar: o movimento, o simbólico, uma parte mais sensorial com tato, informação visual e uma parte pedagógica. O momento de cada um vai depender de cada criança, né? Então, e o tempo de cada um. Vocês vão ajustar aí de acordo com o filho de vocês. E algumas outras coisas para pensar. Se você tem carro, dá uma volta de carro sem descer em lugar nenhum. Só que lembra que é muito importante a gente estender cada momento, né? Então não é só, vamos embora, entra no carro e vai. Procurar o sapato, procurar a chave do carro, procurar uma garrafa de água que vai botar no carro e um biscoito, porque não vai poder descer. Então, cada momento desse a gente vai estender um pouco mais, né? Então, se vai tomar banho, também trabalhar essa extensão da mesma maneira. Então, são algumas dicas para vocês passarem aí por essas, a princípio, 2 semanas, né? Sem sair de casa. E aí, se você gostou do vídeo, curte aqui o canal. Eu vou postando mais vídeos ao longo dessas semanas, com mais dicas, vou respondendo dúvidas, dando mais ideias. E aguardo vocês.